Olá, meus irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Estamos juntos mais uma vez para desfrutarmos de um maravilhoso tempo com o Senhor. A intermitente luz vermelha de sua vinda. Eu quero ler uma escritura que está aqui em Gênesis, no capítulo 6. E o título desta escritura é A Corrupção Geral do Gênero Humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Portanto, aqui está esta escritura tão tremenda e que o próprio Senhor Jesus se referiu a ela, dizendo: assim como foi nos dias de Noé, assim seria também na vinda do Filho do Homem. E aqui nós começamos esta leitura e está dizendo que o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra. E eu penso que nós estamos vivendo num tempo muito semelhante àqueles que foram os dias de Noé. Portanto, creio também que seja esta uma intermitente luz vermelha de sua vinda, do seu retorno, porque nunca houve um tempo em toda a história em que tenha havido tantas pessoas e uma rápida multiplicação como temos hoje. É um sinal vermelho
que brilha cada dia mais intermitentemente, mostrando que a vinda do Senhor está verdadeiramente à mão. Mas nesta programação, eu quero chamar a atenção de todos os nossos irmãos, amigos, amados ouvintes, para este tema, para este foco, que é muito evidente, está muito intermitentemente brilhando e nos mostrando que o Senhor está voltando e a qualquer momento isto pode acontecer. E viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E aqui está a Bíblia nos relatando um fato que nós evidenciamos nesta hora em que nós estamos vivendo. Portanto, é um brilho intermitente da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Deus viram as filhas do homem, que eram formosas. E eu penso que nunca houve um tempo em que podemos nos lembrar, somente naquele tempo onde já houve beleza ou uma beleza em tão grande escala entre as mulheres. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Vimos um ponto, a multiplicação das pessoas. E aqui agora estamos olhando para um outro ponto, a beleza das mulheres. Este é um dos grandes sinais e um grande brilho desta luz que está aí destacando intermitentemente o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lembrar que o Senhor disse que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. Imagine, meus preciosos irmãos, amigos, amados ouvintes. Provavelmente este deve ter sido o assunto do dia. Se é que eles tinham ali como notificar isso, como nós temos hoje, eles diriam: e os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Sete, viram as filhas de Caim, que elas eram bonitas, elas eram ímpias. E quando os filhos de Deus viram as filhas do homem, que elas eram tão formosas, tomaram para si mulheres. E então os filhos de Deus caíram de sua posição para com Deus e se tornaram conquistadores de mulheres. E se este não é um quadro de hoje, eu não sei então o que é. Olhe, meus amados, pois este é um sinal intermitente da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e cada dia está brilhando mais intensamente, mais intermitentemente. Olhe,
as nossas igrejas hoje, em todas as partes. Isto está parecendo muito com aquele dia. Veja as mulheres e veja o quanto elas se tornaram bonitas. E se este não é o quadro dos homens se tornando escravos delas, porque são tão bonitas, lá eles adoravam literalmente a carne feminina. E nós temos podido ver a ênfase que está em torno da mulher. E aqui nós encontramos que lá no princípio a queda veio pela mulher e aqui agora, no fim, a queda vem pela mulher novamente. É a mesma coisa. São as mesmas escrituras se repetindo diante dos nossos olhos. E aí está um sinal de advertência. A luz vermelha do Senhor está brilhando intermitentemente nesta hora. E os filhos de Deus, olha que destaque, olharam para as filhas do homem, pecadoras, ímpias, mas muito bonitas, muito lindas. E nós encontramos o infalível Senhor Jesus Cristo nos dizendo: quando virdes estas coisas tomando lugar, então sabei que o tempo está à porta. Agora, os filhos de Deus, naqueles dias, caíram por causa daquelas lindas mulheres e das suas formas e das suas faces bonitas, e isto é exatamente o que nós temos hoje. A mesma coisa outra vez. Quando comparamos aquele dia com o dia de hoje, nós podemos ver claramente a luz vermelha brilhando mais uma vez, intermitentemente, dizendo que nós estamos à mão daquela hora em que o Senhor retorna para levar a sua igreja à glória com ele. Naqueles dias, diz a Bíblia, houve uma multiplicação de pessoas. As mulheres se tornaram lindas, formosas, e os filhos de Deus caíram, prostraram-se diante delas. E a Bíblia diz, e assim como foi naqueles dias, assim seria também na vinda do Filho do Homem. Casando-se, dando-se em casamento, casos de divórcios, vivendo em adultério, e vamos por aí afora. E vamos lembrar que o nosso Senhor nos disse que quem olhasse para uma mulher e a cobiçasse, já havia cometido adultério com ela em seu coração. E vamos imaginar a condição em que nós estamos hoje. Quando um homem sai do seu escritório, quando um homem sai da igreja, ou podemos por assim dizer, mesmo na igreja, sai de sua casa e ele se encontra ali na rua, o que mais você pode ver a não ser uma exposição de carne e sangue de mulheres, esta forma ajustada,
esta face bonita. E é exatamente isto que Deus nos disse que aconteceria nesta hora em que ele estaria para retornar novamente para os seus. Quando isto acontecesse, o tempo estaria à mão. Estamos à porta deste tempo, irmãos amados. Meus queridos ouvintes, Jesus está verdadeiramente voltando. Para todas as partes por onde olhamos, podemos ver este brilho intermitentemente do seu retorno. Mas como foi nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e começaram a tomar para si por mulheres. Nós vemos aqui, através desta Bíblia, que foi uma tão grande atração sexual que eles tinham por elas, até que os filhos de Deus fizeram para si altares de mulheres. Veja a condição em que eles chegaram e veja a condição em que nós temos chegado nesta hora em que nós estamos vivendo. E veja você, as Escrituras se cumprindo exatamente nesta hora em que nós estamos vivendo. Meus queridos, meus amados irmãos e amigos que estão ao alcance da minha voz, oxalá estas preciosas palavras possam penetrar aos vossos corações a ponto de vos despertar, que seja um colírio para os seus olhos e que vocês possam ver, acordar, despertar para este tempo deste retorno literal de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os vossos corações no precioso nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo.